Boa noite, Brasil. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno, porque está começando neste momento o Jornal Brasil Hoje. E hoje é quarta-feira, dia 16 de junho, e você vai ver. Olha, nesta edição nós vamos mostrar que a Anvisa libera a importação excepcional da vacina russa Sputnik V para 13 estados brasileiros. Ao todo serão adquiridas 928 mil doses. E ainda, nascidos no mês de novembro já podem sacar a segunda parcela do auxílio emergencial. O saque estava previsto apenas para o dia 5 de julho, mas foi antecipado. E mais, vamos falar ao vivo com o médico que cantou para uma paciente em seus últimos momentos de vida. O caso ganhou as redes sociais. Vem comigo, porque eu trago todos os detalhes para você a partir de agora, ao vivo, no Jornal Brasil Hoje. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o novo Bolsa Família deve pagar R$ 300 em média para os beneficiários do programa. Ele citou que a inflação de produtos que compõem a cesta básica ficou em torno de 14% e que alguns itens chegaram a subir 50%. Por isso, o reajuste deve ser feito. A mudança deve ser colocada em prática em dezembro, de acordo com o presidente. Hoje, o valor médio do Bolsa Família é de R$ 190. A gente fala agora do aumento da taxa Selic. Não é difícil verificar que a inflação voltou e voltou com força, não é mesmo? Seja nos alimentos, no preço dos combustíveis, nos aluguéis. Agora que a economia já começa a se recuperar do impacto da pandemia, o maior desafio do Banco Central é no sentido de conter o alto nível de inflação. Por isso, o Comitê de Política Monetária deve aumentar a taxa básica pela terceira vez consecutiva em menos, por exemplo, 0,75 percentuais, chegando a 4,25% ao ano. O aumento da taxa Selic é a opção usada pela autoridade monetária para tentar frear a alta da inflação. Agora, atenção para essa notícia importante, hein? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu prorrogar por mais 3 meses a suspensão dos cortes da energia elétrica das famílias de baixa renda. Vamos a Brasília, Elton Moreira fala mais sobre isso. Olá, Elton, é com você. Olá a todos que nos acompanham. Essa medida estava prevista para terminar no dia 30 deste mês, mas agora, com a decisão da ANEEL, a prorrogação dos cortes de energia segue em vigor até o dia 30 de setembro deste ano. A iniciativa, segundo a ANEEL, deve beneficiar aproximadamente 12 milhões de famílias que estão inscritas no Cadastro Único, com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. Essa decisão foi adotada por conta da crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 e tem como objetivo assegurar o fornecimento de energia aos consumidores mais vulneráveis que estão inscritos no Cadastro Único. Vale destacar ainda que esse tema foi assunto de análise no Supremo Tribunal Federal, que reconheceu como constitucional a lei que proíbe o corte de energia durante a pandemia. Uma notícia que gera ânimo e um pouco de alívio para muita gente que não consegue pagar as contas no final do mês, já que a pandemia afeta de forma mais intensa essa parcela mais vulnerável da população. Tá certo, Elton. Obrigado pelas suas informações. Gente, a partir de hoje, os trabalhadores informais inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, nascidos em novembro, podem sacar a segunda parcela do auxílio emergencial ano 2021. O dinheiro, a princípio, estava previsto para ser depositado na poupança digital da Caixa Econômica Federal no dia 5 de julho. Os recursos também poderão ser transferidos para uma conta corrente sem custos para o usuário. Até agora, o dinheiro apenas podia ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem. Agora a gente conta uma daquelas histórias emocionantes para você. Uma mulher entrou em trabalho de parto na estrada e teve que parar numa cidadezinha com o mínimo de estrutura médica, no interior aqui de Goiás. Mas o que poderia ser uma tragédia teve um final feliz. A Tiara Castilho conta todos os detalhes para a gente. Quem vê a imagem dessa menina já imagina uma certa tranquilidade. Mas para a Lana Vitória estar assim, sossegada agora, foi preciso um verdadeiro mutirão de boa ação. Era dia 6 de maio quando a mulher entrou em trabalho de parto.
A família é da cidade de Campos Verdes, que fica a cerca de 310 quilômetros de Goiânia. No caminho para o hospital, eles perceberam que a neném estava nascendo. Precisaram parar na cidade de Pilar de Goiás. O local não oferece nenhuma estrutura física para a realização do parto, mas ele aconteceu na porta da unidade básica de saúde, dentro da ambulância. Para que essa história terminasse bem, vejam só esse pessoal. São enfermeiros, técnicos de enfermagem e médico que precisaram agir imediatamente. Bom, fomos pegos de surpresa, né? E, sem dúvida alguma, o trabalho em equipe foi o diferencial do sucesso desse procedimento. Todos desempenharam muito bem, de forma rápida e prática, a sua função. Apesar da dificuldade, Núbia Pereira conseguiu, com a ajuda da equipe, dar à luz à menina. Mas assim que ela nasceu, veio a parte mais difícil. A criança não estava conseguindo respirar. As duas enfermeiras, o Yara Araújo e a Aurora Bonifácio, começaram um trabalho de massagem cardíaca na bebê. Ela nasceu totalmente parada, ela não chorou, não respirou. E aí eu comecei as manobras de reanimação. A reanimação cardíaca e tentando fazer com que o pulmão dela funcionasse. E a mãe questionava a todo momento que a bebê não chorava, e a gente, né, todo mundo tentando acalmar e todo mundo ajudando, uma equipe muito grande, todo mundo auxiliando, um trouxe uma pinça, um trouxe o lençol para cobrir o bebê. E a gente fazendo reanimação. Nesse momento a Aurora chegou e me ajudou nessa reanimação. Quando eu cheguei, o Dr. Lucas já estava, né, o Yara? Já estava na reanimação também, só porque a criança totalmente parada, né? Ela estava completamente cenótica e parada. Eu falei, doutor, deixa eu tentar. Ele me entregou, né, a neném, e a gente começou de novo as massagens, né, de ressuscitação. Nesse momento ela chorou. Aí nós pensamos, ufa, só porque aí ela parou novamente. Aí o Dr. Lucas decidiu que iria cortar o cordão e a gente levaria a criança para a sala de emergência. Na terceira tentativa, isso já haviam se passado de 18 a 20 minutos desde o parto, ela chorou. E aí, quando ela chorou, nós oferecemos oxigênio e aí, nesse momento, foi o momento do milagre, que, de fato, as nossas mãos foram utilizadas por Deus e deu tudo certo. Foram pelo menos 3 paradas cardiorrespiratórias que a criança sofreu, mas o trabalho em equipe dos profissionais da saúde fizeram toda a diferença. Então, me sinto muito honrada de trabalhar com essa equipe, que não mediu esforços de maneira nenhuma para salvar a vida dessa bebezinha. E graças a Deus deu tudo certo, porque se não tivesse parado ali, né, porque o destino deles não era Pilar. Então, se não tivesse parado ali naquele momento, eu não sei o que teria acontecido. Pilar de Goiás é uma cidade histórica que fica a cerca de 220 quilômetros da capital de Goiás. Tem pouco mais de 2.000 habitantes e, apesar da falta de estrutura, os funcionários que participaram do momento usaram o conhecimento e a fé para que tudo desse certo. Bom, foi muito gratificante como ser humano, como médico, como pai, participar daquele momento. Eu tenho 1 ano de formado e até então não tinha presenciado nenhum caso do tipo. Eu me senti muito usada por Deus, sabe? Porque você está ali para fazer um procedimento, mas quem determina tudo é Deus. E em momento algum, eu achei que se Deus colocou aquela criança ali, ela ficou totalmente cianótica, totalmente roxinha, não respirou, não chorou, mas eu não desisti, porque eu acho que se Deus trouxe aquela mãe até ali e colocou a gente ali, é porque o milagre era para ser completo. Deus não faz nada que não chegue a ser, no final, feliz mesmo. A Lana Vitória é uma menina saudável e a família da criança que passou todo esse sufoco com o nascimento dela, hoje só tem gratidão por Deus e pelos profissionais de saúde. Só foi pegar com Deus para chegar até em Pilar. Chegamos em Pilar, aí os anjos estavam lá, os anjos de Deus, foi chegando, tinha uns doutora, e aí nós fomos bem atendidos, ela nasceu, aí eles pegaram e colocamos, e passou uns 30 minutos sem ela ter sinal de vida, aí reanimaram ela, e aí foi milagre, isso aí foi um milagre que Deus deu.
Gente, é cada história bonita que a gente vê, né? Olha, as pessoas certas no lugar certo para salvar a vida dessa criança recém-nascida. E a mão de Deus, né? Que maravilha, né? E a gente segue falando sobre esses profissionais que merecem toda a nossa gratidão. Na edição de ontem, a gente mostrou o vídeo de um médico lá do Piauí que encantou as redes sociais. O doutor deu uma pausa na correria do dia a dia para levar um pouco de conforto ao coração de uma paciente internada com Covid-19 nos seus últimos momentos de vida. Vamos rever um trechinho desse vídeo? Vamos lá? Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render. Que coisa linda, hein, gente? E é claro que a gente foi atrás para saber quem é esse médico que encheu o coração de tanta gente de amor. Ele está aqui comigo, direto, ao vivo, lá do Piauí. É esse aqui, olha, o médico Matheus Rocha, 24 anos de idade. Boa noite, doutor. Tudo bem com o senhor? Boa noite, que alegria, que prazer estar aqui com você, com a população do Goiás. Doutor, é um prazer estar aqui. O senhor deixou a gente emocionado, inclusive a gente aqui do Telejornal, hein? Olha só, eu fico muito constrangido com essa repercussão. De fato, não esperei, né? Não era nem intenção que esse vídeo saísse, que esse vídeo fosse filmado, mas meu coração ficou muito cheio de alegria, muito cheio de gratidão por ver que isso fez bem a tantas pessoas, deu esperança a tantas pessoas. Por que o senhor decidiu cantar naquele momento? O que passou na cabeça do senhor? Olha, na verdade, cantar é algo muito instintivo para mim. A música tem um poder muito forte. A música tem um poder de tocar, de vincular as pessoas. A música ela consegue chegar no fundo da alma. E, na verdade, cantar nos hospitais ou para pacientes em seus leitos sempre foi um costume meu. Eu me formei tem 4 meses e, durante o internato, os nossos estágios, eu cantei em todos eles, pelo que eu me recordo. Na maternidade, nas salas de cirurgia, nas salas da clínica, na comunidade, nos postinhos de saúde, sempre foi algo muito natural. E naquele momento, nós queríamos nos aproximar daquela paciente. Aquela paciente estava desaturando, estava em uma situação já crítica, grave. Aqui no sul do Piauí, onde a gente mora e trabalha, nós temos muitas dificuldades de recursos, então sabíamos que a limitação era muito grande e a morte poderia vir mais cedo ou mais tarde. Então, nós optamos por dar dignidade, retornar a dignidade daquela paciente, fazer com que ela conseguisse se conectar de novo com o divino. Ela escolheu algumas músicas, não foi só essa, e ela cantou junto, chorou junto, fez suas orações. Foi muito importante esse momento, muito especial, de verdade. Naquele momento, então, eu queria até que o senhor repetisse, a situação dela era muito grave? Era. Na verdade, a nossa expectativa é que piorasse cada vez mais. Aqui na nossa região, nós moramos no sul do Piauí, no extremo sul, a capital, Teresina, fica quase 900 quilômetros daqui. Então, uma intubação aqui na minha cidade, um corrente, é quase um veredito de óbito, porque nós não temos estrutura aqui para UTI, nós não temos vários instrumentos que são fundamentais para o funcionamento de uma UTI. Então, os pacientes que normalmente vêm a óbito aqui, intubados, porque não conseguimos transferir para outra cidade, para a nossa UTI de referência, que mais próximo fica a 240 quilômetros. E o que aconteceu com essa então, paciente, intubação, doutor? Nesse momento, a gente já tinha indicação de intubação, mas como a gente não tinha vaga, tinha outros pacientes também que a gente não conseguia regulação, nós resolvemos fazer uma VNI, como a gente chama, uma ventilação não invasiva, para dar um pouco mais de oxigênio e então conseguir fazer com que esse momento final fosse significativo, fosse importante, fosse de fato uma despedida, vincular essa paciente com a equipe. A equipe passou o dia todo com ela muito chorosa, angustiada, mas naquele momento ela cantou, conversou com Deus e conseguiu descansar. Ela dormiu, acordou horas depois e na madrugada ela veio a óbito. Quantos anos ela tinha, doutor? Ela tinha algo em torno de 50, 60 anos.
Ela precisava ser entubada, mas vocês não tinham essas condições para fazer a intubação, é isso? Isso. Na verdade, entubar era possível. Mantê-la entubada no local não era. Nós tínhamos outros pacientes entubados, infelizmente também não conseguimos regular, então nós resolvemos não entubá-la para não sedá-la naquele momento. À madrugada, ela veio a óbito. Doutor Matheus Rocha, a gente quer agradecer muito a participação do senhor ao vivo aqui no Jornal Brasil Hoje, na TV Pai Eterno. O senhor deixou a gente emocionado, a gente parabeniza pela atitude, né, que sirva de exemplo para outras pessoas, outros profissionais de saúde tão desgastados e tão importantes nesse momento da pandemia. Eu imagino o que o senhor está sentindo, porque o senhor sabia que ela precisava daquele procedimento, mas não teria como continuar mantendo esse procedimento naquele hospital. Infelizmente, ela não está mais aqui, mas o senhor fez o papel e, com certeza, ela percebeu isso. Muito obrigado, boa noite ao senhor. Agradeço. Queria mandar um abraço. Eu, na verdade, nasci em Goiânia. Sou goiano, morei a vida inteira no Piauí, mas queria dar um grande abraço para todo mundo de Goiás e dizer que é uma alegria para mim. A minha expectativa é que esse rosto se dissipe, mas que a intenção, a expressão permaneça no coração de cada um. Tá certo, nosso irmão aqui de Goiás. Um abraço para o senhor. Eu queria até, comentar com você. Você percebeu aí, né? O gesto lindo desse médico cantando por uma paciente que estava numa situação muito difícil. Agora, o que eu quero chamar a atenção mesmo é para a falta de condições. Imagine que isso aí não aconteça só no Piauí, nessa cidade, não. Deve acontecer Brasil afora muitas vezes. Ou seja, são vidas que a gente perde por falta de condições de atendimento da saúde. Ela precisava ser entubada, mas não tinha condições de ficar entubada naquele hospital, mas não tinha como ser transferida. Infelizmente, essa é a realidade brasileira. Vamos agora para o intervalo. Daqui a pouco você vai ver que a Anvisa libera a vacina russa para 13 estados brasileiros. Daqui a pouco eu conto os detalhes para você aqui no Jornal Brasil Hoje. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Olá, estamos de volta com o Jornal Brasil Hoje, ao vivo para todo o país aqui na TV Pai Eterno. Quero conversar com você que está aí em casa, sentado no sofá assistindo o nosso programa. Você já visitou o nosso portal paieterno.com? Lá, além de saber tudo sobre fé e sobre devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Agora você pode também entrar em contato diretamente com a nossa central de atendimento pelo telefone, que é o WhatsApp, é o 62-3506-9800. Vou repetir para você, 62-3506-9800. E venha fazer parte desta família de amor. Agora, gente, nós temos aqui a oportunidade de mostrar a você, para o Brasil inteiro, aqui no Jornal Brasil Hoje. Como que você faz? Você tira uma foto, uma selfie, mostrando que você está acompanhando o Jornal Brasil Hoje e posta aí no seu Instagram. Quando você fizer a postagem, você marca o Instagram da TV Pai Eterno, que é @TV Pai Eterno. Marca também o meu Instagram, Jordevar Rosa Oficial. A gente vai pegar essa imagem, nós vamos mostrar você aqui no nosso programa. Muito bom, a gente gosta de mostrar o nosso telespectador e olha só, tem gente que fez isso. Vamos saber quem é? Aí, olha só o meu amigo Carlos Eduardo de Souza Fernandes, lá de Aparecida de Goiânia, um abraço para ele, sempre acompanhando o nosso programa, registrou aí, mandou para cá. Tem mais gente? Tem.
Esse é o João Castelo, da LAP Pinturas aqui de Goiânia, registrou, mandou para a gente. Eu agradeço a participação do João Castelo aqui no Jornal Brasil hoje. Um abraço para você e eu estou esperando a sua fotografia, hein? Você pode mandar, me marca, assim que eu sair do jornal, a gente já vai passar para o nosso diretor Marcos Galo, ele vai tomar todas as providências para mostrar você aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha, é hora da gente dar espaço também para você que acompanha todos os dias. Nós mostramos isso para você aqui. Vamos saber, vamos continuar aqui? Nós vamos continuar falando de outros assuntos aqui também. Olha só, alguns estados brasileiros vão receber a nova vacina contra a Covid-19, a russa Sputnik V. Quem conta para a gente todos os detalhes é a Tiara Castilho. Novidade boa essa, hein, Jordevar? Olá para você e para todos que nos acompanham. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a importação excepcional da vacina russa Sputnik, até o momento para 13 estados aqui no Brasil. Olha só quais são: Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Sergipe. Ao todo, são 928 mil doses esperadas para o mês de julho. A Anvisa determinou algumas condições. As principais prevêem que a vacina deve ser utilizada apenas por adultos saudáveis e que todos os lotes importados somente poderão ser destinados ao uso após a liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. A dose deverá ser utilizada em condição controlada e relatórios deverão ser enviados à Anvisa para monitorar as pessoas com relação à efetividade. Um detalhe importante: as pessoas que vão receber a Sputnik devem ser informadas que ela não tem avaliação da agência quanto à qualidade, eficácia e segurança. Jordevar, eu vi que você já foi vacinado contra a Covid-19 e eu continuo aqui ansiosa, esperando a minha vez. É com você agora. Eu já estou feliz por conta disso. Espero que você receba logo essa vacina. Falando nisso, vamos saber como que está o panorama da vacinação aqui no nosso Brasil? Vamos lá? Dados do Ministério da Saúde, vamos para a primeira dose. Receberam a primeira dose aqui no nosso país, 54.680 pessoas. Primeira dose. Vamos para a segunda dose? 21.909.209. Ou seja, mais de 21 milhões de pessoas estão vacinadas com a segunda dose da vacina contra a Covid. Não é isso? Agora vamos então com os dados do CONAS, para a gente saber como é que está a situação da Covid aqui no Brasil. Vamos lá. Olha, de acordo com o site do CONAS, nós tivemos até agora 17.628.588 casos de Covid desde o início da pandemia até agora. No último período, nós registramos 95.367 casos de Covid aqui no Brasil. Agora, esse dado aí realmente é o dado mais triste que a gente tem que registrar, mas dói no coração, né, gente? Até agora, morreram 493.693 pessoas, ou seja, estamos próximos, né, infelizmente, de 500 mil mortes. O último período aumentou, você viu, em relação a ontem, né? Quase 3 mil pessoas morreram, ou seja, 2.997 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas. No quadro Opinião de hoje, o padre Jesus Flores fala sobre a gravidade da pandemia no mundo e a responsabilidade dos governantes. A pandemia do coronavírus infectou no mundo até agora 176 milhões de pessoas e matou 3.810.000 de forma totalmente desigual. Enquanto na Nova Zelândia houve 2.709 casos de pessoas infectadas e 26 mortes, nos países governados por populistas autoritários, incapazes de sensibilidade humana e solidariedade,
como os Estados Unidos de Donald Trump, a Índia de Narendra Modi e o Brasil de Jair Bolsonaro, produziram um número de infectados e mortos aterrorizante e escandaloso. Nos Estados Unidos, houve 33 milhões e 400 mil pessoas infectadas e 600 mil mortes. Na Índia, houve 12 milhões de infectados e 162 mil mortos. No Brasil, 17 milhões e 500 mil infectados e 488 mil mortos. Pouco importa a esses populistas autoritários a transformação de seus países em imensos campos de mortos e feridos, muitas vezes sem qualquer assistência, para desespero de seus familiares. Esses 3 países, só eles, são vítimas de 1/3 dos atingidos pelo coronavírus. 1/3. Quanto ao Brasil, quando o governo brasileiro vai acordar, tomar consciência de sua responsabilidade e empreender um combate real à epidemia do coronavírus? Quando? Até agora, o governo desobrigou-se dessa tarefa e entregou-a nas mãos de órgãos do poder paralelo, que lutam a favor do coronavírus e não a favor da saúde da população. E a vacina? Uma piada de mau gosto. Por exemplo, em Goiás, em 10 pessoas, uma recebeu as 2 doses. Muitas promessas, pouca vacina. Olha, a gente vai agora rapidinho para o intervalo. No próximo bloco, a gente traz as informações de como foi a CPI da Covid-19 hoje lá em Brasília. Eu volto em instantes com todos os detalhes para você. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Agora, olha só o que uma cidade do litoral paranaense fez para evitar fraudes na vacinação contra a Covid. Matinhos, que é uma cidade que tem muitas casas de veraneio, está exigindo, sabe o quê? O título de eleitor para quem está indo se vacinar. É que muitos moradores de outras cidades, mas que têm casas lá naquele município, estavam indo até lá só para receber a imunização. O Rafael Paes tem mais informações para a gente. Olá, Rafael, com você. Oi, Jordeval, e a todos. Olha, essa medida gerou polêmica entre as pessoas que vivem, mas não votam na cidade de Matinhos. De acordo com a prefeitura, a medida foi adotada então para evitar que pessoas que tenham apartamentos ou qualquer outra propriedade na cidade se vacinem no município, mesmo morando fora, né? A cidade está avançada na vacinação por faixa etária em comparação com outras cidades do Paraná. Em Curitiba, por exemplo, que fica a 100 quilômetros de Matinhos, a prefeitura
está vacinando pessoas com mais de 53 anos. Enquanto isso, a cidade litorânea está imunizando moradores com 35 anos ou mais. Segundo a Secretaria de Saúde de Matinhos, o município tem registros de várias pessoas que se imunizaram por terem casas de veraneio no litoral, mas que moram em Curitiba. Em contrapartida, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o título de eleitor não pode se tornar um obstáculo para a vacinação das pessoas. Segundo o órgão estadual, a Regional de Saúde, que fica em Paranaguá, deve fazer uma nova orientação para resolver então esse problema. E olha, se não bastasse isso, a vacinação na cidade de Matinhos foi alvo de uma outra polêmica, viu? Isso foi ontem. Foi a escolha de priorizar quem tem carro na cidade para ter acesso aí à vacina. Ou seja, pedestres não puderam se vacinar ontem por lá, por exemplo, viu? Isso gerou muita polêmica, né, entre os moradores. A Secretaria Municipal de Saúde disse que isso ocorreu para dar celeridade ao processo de vacinação. Fica aí, né, para todo mundo a própria avaliação com relação a isso. Agora uma informação que vem de Florianópolis. De novo, o foco são as baleias jubarte. 4 animais ficaram presos a redes de pesca na costa de Florianópolis nos últimos dias, segundo a Polícia Militar Ambiental, né? 2 delas foram encontradas mortas com redes enroladas ao corpo no sul da ilha. As outras 2 foram libertadas dos equipamentos. De acordo com a Polícia Ambiental, as ocorrências deste tipo vêm acontecendo no mesmo período da pesca da tainha, quando redes fixas aí de pescas, e algumas delas, inclusive irregulares, são colocadas em vários pontos da costa para capturar esses peixes. A Polícia Militar Ambiental faz a fiscalização nos arredores da ilha de Florianópolis, né, isso de forma diária, e recolhe, então, essas redes. Mas, com o aumento do surgimento aí das baleias, coincidentemente, no período de inverno e no período da pesca da tainha, houve aí o aumento, então, desses acidentes, né, com relação a esses animais, as baleias jubarte. Essas redes, várias delas são proibidas, que estão sendo usadas no litoral catarinense. Jordevá, essas foram as informações de hoje aqui do Sul. Eu volto contigo aí em Goiânia. Até amanhã. Abraço para você, obrigado pela sua participação. Gente, estamos vivendo um momento onde o medo tem feito parte da maioria da vida das pessoas. A pandemia e a violência são alguns desses motivos. Aqui mesmo em Goiás, um assassino em série é procurado há 8 dias na região de Cocalzinho, no interior do estado. O homem é responsável por matar 4 pessoas de uma mesma família e isso tem provocado um terror na população. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou agora o psicólogo forense Leonardo Faria, que vai falar ao vivo com a gente como as pessoas podem lidar com esse medo presente na nossa vida. Doutor, boa noite, tudo bem? Olá, Jordevá, boa noite a você, boa noite a todos que assistem o jornal nesse momento. Bom, Jordevá, a questão do medo, ele é até positivo nesse momento, que faz com que as pessoas, elas tomem mais cuidado ainda. Então, se a gente não tiver medo nesse momento, na verdade, a gente não vai se precaver. Acredito que as pessoas devem, nesse momento, né, ficar em casas, né, entrar em contato com a polícia, com qualquer movimento estranho, com qualquer barulho estranho e confiar na polícia. Eu tenho visto, Jordevá, que algumas pessoas têm criticado a polícia, todas as forças policiais, falando que ela está muito lenta para poder estar atuando. Mas nós temos que ter consciência que nós estamos numa situação de gerenciamento de crise. E gerenciar crise não é tão simples como muitas pessoas acham. A polícia tem que tomar todo o cuidado possível para que essa pessoa, para que esse homicida não cause mais vítimas ainda. Então, qualquer ação precipitada pode trazer muito mais transtorno. E logo, logo a polícia vai estar capturando esse indivíduo. E quando a gente fala nele, eu penso naquelas pessoas que moram ali naquela região de Cocalzinho, de Edilândia, por exemplo. Quem mora ali está assustado, não tem como evitar isso, né? Exatamente, Jordevá. Está assustado até porque, apesar de ter matado várias pessoas, e às vezes a gente achar que tem a característica de serial killer, ele não seria propriamente dito um serial killer original, típico que nós falamos. Ele é um spree killer. E qual que é a diferença? A diferença é que ele mata aleatoriamente em qualquer local. O homicida serial, ele iria selecionar uma vítima, ele iria matar uma pessoa, esperar um tempo, que nós chamamos de resfriamento emocional, para ele voltar a matar.
E pelo fato de ter essa característica de ser impulsivo e matar qualquer pessoa que cruza o caminho dele, a população lá em torno dessas cidades realmente às vezes está muito assustada e a melhor forma de se fazer é procurar proteção dentro de casa, trancar portas e estar sempre em contato com as forças policiais. Doutor Leonardo, eu queria saber do senhor o seguinte, quando a gente fala para algumas pessoas, por exemplo, Covid-19, vacina, as pessoas ficam assustadas, tem muita gente que acaba sendo internada com medo de tudo isso. Como é que as pessoas devem fazer para lidar com essa situação hoje? Bom, a gente tem que sempre balizar, né, Jordemar, que o que eu tenho de recurso para estar atuando, né, e o que de fato é possível fazer. Então, assim, lidar com esse momento, lidar com o medo, a gente deve lidar com o real. Qual que é o real? O real é eu ter que me proteger dentro da minha casa, eu ter que estar em contato com a polícia, estar muito atento. Nós não podemos também potencializar a situação ao ponto de deixar que isso generalize e que a gente não consiga viver. Então, a melhor coisa que tem que fazer é lidar com o real e lidar com o imaginário. Qual que é o imaginário? Não é todo o barulho que está sendo feito num determinado local que vai ser, de fato, esse indivíduo invadindo. É estar bem atento, ver quem está chegando, entrar em contato com a polícia militar e, de uma certa forma, não deixar, né, que informações erradas chegam até as pessoas. Porque tem uma coisa importante aí, Jordemar, as pessoas começam a ler qualquer coisa que chegam para elas na internet e acham que aquilo ali, de fato, é uma verdade. A confiar apenas e somente nos órgãos oficiais de imprensa e no que a Secretaria de Segurança Pública está noticiando agora nesse momento. Agora, doutor Leonardo, vamos conversar com aquelas pessoas que perderam família, por exemplo, perderam um pai ou perderam um irmão, que realmente aí a situação fica muito mais complicada, né? O medo dessa doença e o sentimento da perda junto, não é? Exatamente, né? No caso, tratando da Covid, a gente lida o tempo todo aí com situação que nos ameaça, porque como se diz, um inimigo invisível. Não é igual esse homicida que está lá em torno de Brasília, né? Que a gente pode ver e saber onde é que ele está monitorando a ação dele. No caso da Covid é mais complicado, porque a gente não sabe onde ele está, ele é invisível. E a melhor forma de a gente poder lidar com isso, primeira coisa, é tomar as medidas preventivas sanitárias. Segunda coisa, né, o processo de luta não é um processo fácil. As famílias que perderam aí seus entes queridos, seja por Covid ou seja por episódios de violência, né, elas vão passar realmente por um momento difícil. Que o luto, ele tem o quê? A primeira fase é a negação, né? A segunda fase é a revolta. Então, é natural que essas famílias se entristecem, é natural que essas famílias fiquem revoltadas. Quando eu falo natural, não que isso seja bom, mas é o processo que nós temos que passar nesse momento para poder superar. E aí, é claro, né, procurar aí a sua religiosidade, a sua espiritualidade, e em alguns casos também, né, a ajuda psicológica ela é muito bem-vinda, a fim da pessoa poder reelaborar, saber lidar com esse momento difícil e ver que vai ter uma hora que vai passar. Doutor Leonardo, obrigado pela participação ao vivo aqui. Uma boa noite para o senhor. Eu que agradeço, Jordemar. Parabéns pelo jornal e que todos fiquem em paz e vamos tomar muito cuidado. Pois é muito importante que você tenha fé em Deus, acredite, peça a Deus para cuidar de todas as pessoas e afastar esse medo da sua vida. O assunto agora é CPI da Covid-19. Senadores da comissão escutaram nesta quarta-feira o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Elton Moreira traz todos os detalhes. Confira. Olá a todos novamente. Apesar de ter obtido uma liminar do Supremo Tribunal Federal para não comparecer à CPI, o ex-governador do Rio de Janeiro fez questão de ir ao Congresso Nacional para falar sobre a atuação do governo e do estado do Rio no combate à pandemia. Em sua apresentação inicial, Wilson Witzel fez um longo discurso e afirmou que governadores e prefeitos ficaram totalmente desamparados do apoio do governo federal. A gente separou esse trecho, confira. Os governadores, prefeitos de grandes capitais, prefeitos de pequenas cidades, ficaram totalmente desamparados do apoio do governo federal. Isso é uma realidade inequívoca que está documentada em várias cartas que nós encaminhamos ao presidente da República, e o Fórum de Governadores foram reuniões em que o que se percebeu foi a politização da pandemia. O governador Dória foi frontalmente atacado na reunião,
de uma forma descortês. Eu fiz pedidos para que nós pudéssemos, ainda no início da pandemia, ter uma ação do governo federal conjunta. O ex-governador do Rio de Janeiro relatou ainda aos senadores que a ajuda financeira do governo Bolsonaro aos estados foi insuficiente e houve ainda demora para a aprovação do auxílio emergencial. Olha só o que ele disse. O nível de cooperação foi praticamente zero. O nível de cooperação foi praticamente zero. O que nós tivemos ao longo de todo esse período foi uma descooperação. E por diversos momentos, Wilson Witzel aproveitou o espaço para falar que sofreu perseguição política e sobre também o seu impeachment como governador. Eu tenho todos os indícios de perseguição política, de desvio funcional no exercício da atividade do Ministério Público. Agora, eu, infelizmente, sou vítima dessa história. E agora à tarde houve ainda um bate-boca entre o senador Flávio Bolsonaro e Wilson Witzel, que foi interrompido por várias vezes pelo senador. E depois desses acontecimentos e do clima colorado, aconteceu uma cena inusitada também, quando o ex-governador pediu para se retirar da CPI da Covid e a sessão foi encerrada. Só lembrando que a justificativa para a convocação de Witzel à CPI foi para dar explicações sobre uma série de denúncias que o ex-governador se beneficiou de um esquema de corrupção no início da pandemia. Segundo o requerimento, dados do Ministério Público Federal apontam que o ex-governador recebeu um percentual das propinas que eram pagas dentro da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. De Brasília, Elton Moreira para o Jornal Brasil Hoje. Grande abraço para você, obrigado. Tudo que acontece em Brasília, o Elton traz para a gente sempre notícias quentíssimas, não é? E chegou a hora de conferir o que foi destaque internacional no nosso Giro pelo Mundo. A apuração dos votos do segundo turno da eleição presidencial peruana foi encerrada nesta terça-feira. O candidato de esquerda, Pedro Castillo, manteve sua estreita margem sobre a rival de direita, Keiko Fujimori. A contagem foi encerrada com 44.058 votos a mais para Castillo, que pode enfrentar ainda possíveis contestações jurídicas de Fujimori. O provável próximo presidente pediu que seja respeitada a vontade popular e que seja anunciada uma decisão rápida sobre a impugnação de votos. Joe Biden e Vladimir Putin já estão reunidos. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia apertaram as mãos diante da imprensa nesta quarta-feira, em Genebra, antes de iniciarem a primeira e esperada cúpula entre os dois. Biden afirmou que é sempre melhor um encontro cara a cara. Já Putin disse confiar que a reunião será produtiva. Estabilidade nuclear, mudança climática, segurança cibernética e o destino de cidadãos presos nos dois países estão na pauta oficial do encontro. Nova York voltando ao normal. O governador Andrew Cuomo anunciou que o estado levantou as últimas restrições impostas devido à pandemia de Covid-19. A iniciativa só foi possível porque mais de 70% dos adultos receberam ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Nova York é o primeiro grande estado americano que alcança essa marca, a qual o presidente Joe Biden quer chegar em todo o país antes do Dia da Independência, em 4 de julho. Oi, gente, por hoje acabou. Mais notícias você acompanha amanhã às 7 da manhã no Jornal Brasil Hoje, só que nas nossas emissoras espalhadas por todo o Brasil, na Rede Católica de Rádio. O nosso Jornal Brasil Hoje fica por aqui. Eu desejo para você uma boa noite. Amanhã, às 18 horas, ao vivo, eu te espero aqui no Jornal Brasil Hoje, tá bom? Fique com Deus, um abraço e até lá.